Rotatória da Avenida Braz Olaia Costa, na zona sul de Ribeirão, passará por obras de readequação para tentar resolver o problema de congestionamento intenso. Todos os dias é um transtorno para os motoristas. 7h30 da manhã e a Avenida Braz Olaia Costa, com a Ângelo Genaro Galo, está assim. Um congestionamento gigante e muita reclamação. Todo dia é um sufoco, tanto para ir quanto para voltar, em volta do balão da rodovia. É uma tristeza. Você perde mais de 40 minutos aqui, ó, devagarzinho. Tá terrível. Só Jesus para dar um jeito. É todos os dias, só nos feriados e finais de semana que não é assim, que é sábado e domingo. O resto é assim, é horrível. Aqui é bem crítico. Eu passo aqui todos os dias aqui. Meus filhos estudam aqui, a academia aqui. É terrível, cada vez pior, né? Muito, demais, exagerado, todos os santos dias. O que precisa? Melhorar aqui, fazer uma passagem, um viaduto aqui, ó, urgente. Acho que nem um semáforo não vai resolver aqui, né? Talvez mais saídas daqui na região. Complicado, né? Porque a gente tem horário, né, para entrar no trabalho, na escola, né? Tomara a Deus que resolva essa situação ou outra forma. Né? Esse é um trecho do Jardim Nova Aliança Sul, em Ribeirão. O fluxo de veículos é muito grande, principalmente nos horários de pico, de manhã e no fim do dia. Quando chegam na rotatória, os motoristas precisam ficar atentos para não causar acidentes. Em todas as entradas, uma fila de carro. Gente com pressa, mas o trânsito não flui. Situação parecida é na rotatória de cima, depois do viaduto do Anel Viário Sul. Quem passa por ele para entrar no bairro também enfrenta congestionamento. Um caos, mais ainda para as famílias que moram no entorno e usam as vias diariamente. Sempre intenso, qualquer hora do dia aqui. Nas horas de pico, então, aqui é complicado. Para trabalhar, chego atrasada, tem dia, chego bem atrasada às vezes, porque tem sempre trânsito. É muito demorado aqui para sair, é bem difícil. Fora que é perigoso à noite, às vezes você chega, fica parado aqui 6, 7 horas, um trânsito que às vezes tá ali na rodovia, é complicado. Precisa, sei lá, alguém pensar por alguma coisa na cabeça e verificar. Tentaram resolver lá do lado de lá, resolveram. Deu lá na outro trevinho lá. A prefeitura anunciou que a rotatória entre as avenidas Braz Olaia Costa e Ângelo Genaro Galo passará por obras de readequação. Consequentemente, vai melhorar na de cima também. Segundo a Secretaria de Planejamento, ainda está em processo de negociação. Depois tem a licitação, mas a data ainda não está definida. Esse planejamento tem que ser comunicado à população, com uma grande campanha de comunicação, dizendo vamos mudar, está mudando e agora vai ser assim que vai funcionar. Agora, você conseguiu ver nessa manhã todo esse tráfego congestionado. Não tem ninguém da RPMob aqui canalizando e auxiliando para que não haja esses congestionamentos nesses pontos críticos que acabam influindo, inclusive, no anel viário. Isso é uma falha. Sem dúvida. A RPMob não está para multar, ela está para organizar o tráfego da cidade. Ela tem que estar nesses pontos de manhã. Entendeu? Eu falo que você vê... vou dar uns exemplos de São Paulo. São Paulo fecha algumas entradas das marginais para poder fazer o tráfego fluir. Entendeu? Quem está lá às 6 horas da manhã, o CT está lá trancando tudo. São operações, é assim que se trabalha. Senão a gente só vai fazer obra. E a pergunta que fica é, e as pessoas, e os pedestres? O arquiteto e urbanista também apoia as obras, mas ele destaca que é preciso priorizar essas ações de organização de trânsito, o que ele chama de urbanismo tático, a custo zero. Há opções de obra, sem dúvida que há, né? Pode alargar, isso custa dinheiro, posso fazer mais um viaduto, tudo pode, né? Mas operação de tráfego mesmo, que é o mais importante, que deverá ser feito, onde em períodos, em horários que eu diria que congestiona esse trecho aqui, eu posso fazer desvios para que eu canalize o tráfego num outro sentido, num outro lugar e que eu resolva esse conflito que é muito pesado aqui. Por exemplo, eu posso fechar essa rotatória e fazer todo mundo que sai do anel subir e fazer o retorno lá em cima. Quem vai para o sentido Shopping Iguatemi, no horário específico, tipo das 7 às 10 da manhã ou às 9 da manhã,
ele não entra aqui nesse trevo, ele segue à frente mais uns 400 metros, faz o retorno por baixo do anel e sobe e vai para o outro sentido. Então eu começo a canalizar o tráfego para que não haja tanto conflito nesse ponto. Agora, tá dois grandes problemas, quer dizer, a lei de uso e ocupação do solo está permitindo que se ocupe muito essa região. Né? Isso aqui é uma operação agora que resolveria parte do problema, mas futuramente isso precisa ser muito bem planejado, porque tende a piorar. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A concessionária que administra o trecho informou que a responsabilidade da obra é da Prefeitura e também do Centro de Compras que fica na Zona Sul, que, por sua vez, esclareceu que o projeto faz parte de uma contrapartida oferecida ao município e que aguarda a liberação da ordem de serviço. Já a RPMob não se manifestou até o fechamento desta edição. Vamos seguir falando então sobre esse assunto, porque de fato é dor de cabeça para quem passa ali nesse trecho com o engenheiro civil Anderson Manzoli. Professor Manzoli, bem-vindo aqui mais uma vez. Para a gente começar, o que gera aquele congestionamento intenso na rotatória da Braz-Olaya Costa, no Jardim Nova Aliança Sul, na análise do senhor, na sua visão? Uma ótima tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Bom, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que quando foi feito a infraestrutura daquela região, fazia sentido para aquela época. Para a demanda de veículos que nós temos hoje, o desenho geométrico, para o pessoal entender, André, o desenho geométrico é o formato com que os veículos entram naquela rotatória. Ela foi calculada, na época que foi feita, para uma demanda de veículos, isso é, uma quantidade de carros. A quantidade de carros que passa hoje lá, ela é acima da capacidade desse desenho, desse formato. Então, qualquer solução que não seja você refazer esse projeto, refazer esse desenho, é o que chamamos de gambiarra. E não é possível uma cidade do tamanho de Ribeirão Preto, com o polo atrativo que ela é, né, uma região metropolitana, fazer a ligação de bairros tão importante, fazendo o que a gente chama de gambiarra, né, pequenos acertos. Não, a solução ali para atender essa demanda atual de veículos e que ela vai crescer, porque é uma região que ainda está em expansão e quando a prefeitura permitiu que se houvesse essa expansão, ela já deveria ter conhecimento que aquela infraestrutura ela é incapaz de liberar, de dar passagem para essa quantidade de veículo. Então ali, André, não tem jeito. Se não quisermos fazer as famosas gambiarras, jeitinho, o correto é você refazer o desenho geométrico da passagem de veículos. Isso é, você faz a contagem de quantos veículos tem hoje, quantos veículos você vai ter daqui a 20 anos e refaz uma obra que realmente contemple a passagem de quantidade suficiente de veículos. Então, o que nós temos aí, esse desenho, e outros que nós temos na região, não são capazes de dar fluidez para a quantidade de veículo. Então, não podemos aceitar que uma região tão importante da cidade seja resolvido com um esqueminha, o carro anda mais aqui, que toda vez que você faz isso, alguns motoristas, eles vão fazer deslocamentos menores, outros piores, mas você não resolve o problema. Então, resolver o problema lá é conversar com a concessionária, é conversar com a prefeitura e refazer o desenho daquele local, dando fluidez para realmente a quantidade de veículos que são necessários, né? E ali o desenho fazia sentido há 20 anos atrás, não faz mais sentido hoje. Então, André, ali é uma intervenção maior. Para a gente resolver o problema, é uma intervenção maior. Para os motoristas que enfrentam esse congestionamento diário ali, com filas realmente gigantescas nos horários de pico, quais seriam algumas alternativas para esses motoristas, se é que tem alternativa, né, Manzoli? Uma das alternativas, até eu vi aí na reportagem, uma pessoa comentou aí de que se você colocar agentes no local, nos horários de pico, você consegue mitigar. Então, sim, é uma forma de você mitigar o problema enquanto ele não é de fato resolvido. E resolver significa fazer uma obra de porte maior ali, é de você refazer o desenho, né? Você colocar uma rotatória ali num ponto, no outro, não, vai ter que ter um novo desenho, vai ter que alargar ali a quantidade de veículos que passa por debaixo do viaduto e isso implica numa obra de maior porte.
Então, por enquanto não se faz uma obra que realmente contemple a importância dessas regiões, sim, dá para você mitigar colocando a gente em pontos estratégicos nos horários de pico para tentar aumentar a fluidez. Mas olha, rapidamente, por favor, quando a gente fala de obra ali, o que você vê que é o ideal fazer ali? É tirar essa rotatória, fazer um pontilhão, só para a gente conseguir entender? Mais ou menos isso, André, exatamente por essa linha de raciocínio. Então, como você tem uma quantidade grande de veículos que precisam passar naquele momento e existe vários pontos que são afunilados, isso é, você vem com em alguns pontos 2, 3 faixas, aí em alguns pontos vira uma, e são locais que na verdade teria que ter 3 faixas para passar e lá não tem espaço. Então você precisa realmente fazer uma ampliação do espaço, então refazer totalmente aquele desenho. E claro, quando você vai refazer o desenho, você vai mexer no anel viário que passa em cima. Então precisa, junto com a prefeitura, conversar e alinhar com a concessionária, e a concessionária precisa colocar isso em projeto, junto com o governo do estado, para que se faça uma obra ali que contemple. Então é uma união de... Isso já deveria ter sido pensado, André, lá atrás, quando a prefeitura liberou essa quantidade de imóveis novos sendo lançado naquela região, a prefeitura já sabia que ia haver esse estrangulamento naquele ponto. Então nós estamos discutindo hoje algo que já deveria ter sido discutido há 5 anos atrás, e hoje a gente já tem os projetos, e esses projetos já estarem se transformando em obra, e essas obras já estarem resolvidas. Né? Então não dá para a gente aceitar que Ribeirão Preto, com o tamanho que é, a ligação desses bairros ainda está desse jeito. Mais uma vez a gente falando de falta de planejamento total, né? Anderson Mazzoli, agradeço a sua presença aqui com a gente. Bom fim de semana, viu? Obrigado.